Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física, onde vamos fazer uma revisão dos gráficos do movimento uniformemente variado. Sou Ruth Paixão, professora de física dos primeiros anos da Escola Erema. Apresento a vocês o primeiro gráfico do movimento uniformemente variado. É o gráfico da posição em função do tempo. Esse gráfico vai ser uma parábola que, quando estiver com a concavidade voltada para cima, ou seja, com a boca para cima, isso indica que a sua aceleração é positiva. Quando esse arco estiver com a concavidade voltada para baixo, ou seja, com a boca para baixo, é porque a sua aceleração é negativa. Um ponto importante desse gráfico é que o vértice do gráfico acontece duas coisas. No vértice aqui, nós temos duas informações importantes. No vértice da parábola, acontece uma inversão de sentido de movimento, tá? Vai acontecer uma inversão de sentido de movimento. E nesse mesmo instante, a velocidade será igual a zero. Então, o gráfico da posição em função do tempo do movimento uniformemente variado vai ser uma parábola, tá? Uma parábola que vai estar com a concavidade voltada para cima, ou seja, a boca para cima, quando a aceleração for positiva, e vai estar com a boca para baixo quando a aceleração for negativa. E no vértice da parábola vai existir uma inversão de sentido de movimento e a velocidade será igual a zero. O espaço em função do tempo para um objeto em movimento é dada pela representação gráfica a seguir. Assinale a única alternativa correta. Letra A. Trata-se de um gráfico do movimento uniforme? Não. Nós sabemos que o gráfico do movimento uniforme é uma reta. Aqui nós temos uma parábola. Então, letra A está errado. A aceleração escalar do objeto é negativa. Vocês viram que quando a concavidade da parábola é voltada para cima, é porque a aceleração é positiva. Se aqui está dizendo negativo, está errado. Letra C. A velocidade escalar do objeto é constante. Nós sabemos que a velocidade constante só existe no movimento uniforme. Velocidade no movimento uniformemente variado, ela varia. Ela pode aumentar como pode diminuir. Então, aqui está errado. Letra D. No vértice da parábola, ocorre inversão do sentido do movimento? Sim, no vértice da parábola existe uma inversão de movimento. Isso está correto. Letra E. No vértice da parábola, a velocidade é diferente de zero? Não. No vértice da parábola, a velocidade é igual a zero. Tá? Então, aqui também é errado. A alternativa correta é a letra D. Apresento a vocês o segundo gráfico do movimento uniformemente variado. Ele é o gráfico da velocidade em função do tempo. Veja que a velocidade no gráfico do movimento uniforme, ela varia, ou seja, ela pode aumentar. O gráfico da velocidade em função do tempo do movimento uniformemente variado, a velocidade pode aumentar, como pode diminuir. Observe que aqui a velocidade não é mais constante, e sim, ela é variante. Então, veja que de onde a reta parte, eu chamo de velocidade inicial. Aonde a reta para, eu chamo de velocidade final. Outra coisa importante que o gráfico da velocidade em função do tempo dá a vocês, seja ele do movimento uniformemente variado ou do movimento uniforme, ele vai dar a vocês a distância percorrida pelo móvel. E essa distância é calculada através da área que o seu gráfico da velocidade forma com o eixo, tá?
com os eixos. Veja que aqui esse gráfico formou uma figura geométrica muito conhecida como o trapézio. Então, a área, tá? A área desse trapézio vai dar a distância percorrida pelo móvel. E a outra informação importante que o gráfico da velocidade em função do tempo nos dá é a aceleração média. Isso mesmo. A gente sabe que o movimento uniformemente variado possui aceleração. E quem dá a aceleração é a velocidade inicial com a velocidade final. Então, essa fórmula vai ser dada por V menos V0, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividida por T menos T0. Lembrando que na fórmula da aceleração média, o valor da aceleração não muda jamais. A única coisa que pode variar aqui é a velocidade final e o tempo final, tá? O gráfico mostra a velocidade de um automóvel em função do tempo ao se aproximar de um semáforo que passou para o sinal vermelho. O espaço percorrido pelo automóvel desde o instante 0 segundo até o instante 4 segundo foi de... A questão quer a distância percorrida pelo móvel. Todo gráfico de velocidade em função do tempo, seja do movimento uniforme ou do movimento variado, vocês vão colocar um ΔS embaixo do gráfico da velocidade, tá? Então, colocando um ΔS, veja que nós encontramos uma figura muito conhecida, um triângulo. A área desse triângulo vai dar o nosso ΔS, ou seja, a distância percorrida pelo móvel. Trocamos a área por ΔS, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, colocamos os valores e encontramos a distância. A base do triângulo é de 0 a 4, então vai ser 4, vezes a altura do nosso triângulo é de 0 a 8, então vai ser 8 essa altura, dividido por 2. Posso cortar 8 dividido por 2, que dá 4, e multiplicar 4 por 4, que vai nos dar 16 metros. Então, a distância percorrida pelo móvel é a letra C, 16 metros. A velocidade escalar de um corpo é dada em função do tempo pelo gráfico a seguir. Marque a única alternativa verdadeira. Entre os instantes 0 segundo e 5 segundo, o corpo estava de repouso. Ora, meu gráfico é de velocidade em função do tempo. Meu gráfico não é de posição. Então, no instante 0 segundo até o instante 5 segundo, a minha velocidade foi de 10 metros por segundo e ela se manteve constante, tá? Aqui a velocidade, ela é constante. E se ela é constante, é diferente de 0. Então, o corpo não estava em repouso. Estaria de repouso se o gráfico fosse da posição em função do tempo. Mas o gráfico é da velocidade em função do tempo. Letra B. A aceleração escalar do corpo entre os instantes 5 segundos e 10 segundos foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele quer a aceleração do instante 5 segundos até o instante 10 segundos. Observe que no instante 5 segundos, a nossa velocidade foi inicial de 10 metros por segundo. E observe que no instante 10 segundos, a nossa velocidade final foi de 20 metros por segundo. Calculando a aceleração média, nós vamos ter que a aceleração média é dada por velocidade final, que é 20, menos velocidade inicial, que é 10, dividido pelo tempo. O tempo é de 5 a 10 segundos. Então, de 5 a 10, o tempo aumentou 5 segundos. Trazemos 5 para cá. A aceleração média vai ser 20 menos 10 é 10. E 10 dividido por 5 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, veja que realmente dá 2 metros por segundo ao quadrado. Essa questão, ela está correta.
Então, se é para marcar a única alternativa certa e nós já achamos, quer dizer que letra C, letra D e letra E está errado. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que o problema estava pedindo a vocês a distância percorrida pelo móvel. Então, vamos fazer a letra C. Ele quer, no trecho 1, o corpo percorreu 10 metros. Quer saber a distância que o carro percorreu no trecho 1. Observe que o trecho 1, ele forma, olha aqui o trecho 1, ele forma um retângulo, tá? ΔS. Vamos descobrir essa distância. Então, trecho 1, vou trocar ΔS por trecho 1, vai ser igual à área do retângulo. A área de um retângulo é dada por base vezes altura. O trecho 1, então, vai ser igual a base desse retângulo vai de 0 a 5. Então, vai ser 5 vezes a altura do retângulo vai de 0 a 10. Então, a altura vai ser 10. A área 1 vai ser igual a 5 vezes 10, 50 metros. Aqui na questão fala que o trecho 1 foi 10 metros. Então, veja que está errado. Vamos agora calcular o trecho 2. O trecho 2 é dado por essa figura aqui, ó. Analise. Nós formamos uma figura muito conhecida, que é o trapézio. Vamos calcular a distância. A distância aqui eu vou trocar por área 2. E a área 2 é de um trapézio. A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Calculando aqui nossa área 2, nós vamos ter que a base maior desse trapézio é essa parte aqui, que vai do 0 ao 20. Então, a base maior é 20. Mas a base menor é essa parte aqui do trapézio, tá? E ela vai do 0 ao 10. Então, a base menor é 10. Fecho aqui, vezes a altura. A altura é essa parte aqui, porque esse trapézio da gente está de cabeça para baixo, tá, gente? Então, a altura é de 5 a 10. Então, de 5 a 10 é 5. Dividido por 2. Resolvendo aqui, nossa área 2 vai ser igual a 20 mais 10 é 30. 30 vezes 5 dividido por 2. 30 dividido por 2 dá 15. E 15 vezes 5, nós vamos ter que nossa área é igual a 75 metros. Agora, vamos calcular a área 3. Veja que aqui está dizendo que no trecho 2 é 100 metros. Nós achamos 75. Então, aqui também é errado. Área 3. Calculando a área 3, colocamos um ΔS aqui e formamos uma figura que agora é um triângulo. Então, a área 3 vai ser calculada com a área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Essa área 3 vai ter como base de 10 a 15. De 10 a 15 é 5. 5 vezes a altura. A altura vai de 0 a 20. Colocamos aqui 20, dividimos por 2. 20 dividido por 2 é 10. E 10 vezes 5 vai nos dar 50 metros. Aqui diz que o trecho 3 é igual a 50 metros. Então, vejam que no gráfico da velocidade em função do tempo do movimento uniformemente variado, ele dá a vocês o cálculo exato da distância percorrida pelo móvel. Questão 4. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes 0 segundo e 4 segundos, pode-se afirmar que a distância percorrida pelo ciclista e sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo foi. O problema é a distância percorrida e quer a aceleração escalar média. Se eu quero distância, o gráfico é da velocidade em função do tempo. Para calcular a distância, basta colocar um ΔS embaixo do gráfico da velocidade, que você vai descobrir qual é
a figura que esse gráfico forma. Ele formou novamente para a gente um trapézio. Então, para saber a distância que o móvel percorre, vamos calcular a área do trapézio, que é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. A distância percorrida vai ser a base do trapézio maior, é essa daqui, que vai de 4, ou que vai do 0, tá, até 12. Então, a base maior é 12. Mais a base menor. A base menor é essa daqui, tá? Ela vai do 0 até o 4. Então, aqui vai ser 4 vezes a altura. A altura desse trapézio, essa parte aqui, pessoal, é porque esse trapézio está deitado, tá bem? Isso é a altura de 0 a 4, é 4 metros, dividido por 2. A distância percorrida pelo móvel vai ser 12 mais 4, 16. 16 vezes 4, dividido por 2. 16 eu posso cortar com 2, que dá 8. E 8 vezes 4, nós vamos achar aqui 32 metros. Veja que a única opção que tem 32 metros como distância é a letra B. Então, já sabemos que a letra B é a alternativa correta. Nós vamos calcular a aceleração média, tá? Porque o problema pede também a aceleração escalar média. Então, resolvendo aqui, nós temos que a aceleração média ela é dada pela a velocidade final e a velocidade inicial, tá? Então, nossa velocidade final é 12, nossa velocidade inicial é 4 e o tempo vai de 0 a 4, então o tempo é 4. A aceleração média vai ser 12 menos 4 é 8 e 8 dividido por 4 é 2 metros por segundos ao quadrado. Então, veja que a letra B realmente é a questão correta. A velocidade escalar de um corpo variou de acordo com o gráfico a seguir. Dessa maneira, ele percorreu uma determinada distância D. Qual é o valor dessa distância em metros? Ele só quer a distância, gente. Então, coloca aqui um ΔS, que você vai ver que o seu gráfico com os eixos, ele forma uma figura muito conhecida. Aqui também é um trapézio. Diferente daquele outro, esse aqui é um trapézio isósceles, porque ele possui os dois lados deles iguais, tá? Então, para saber a distância percorrida, basta calcular a área desse trapézio. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Calculando aqui, nós sabemos que Bzão é a base maior, que é essa base aqui. Vai de 0, ela vai de 0 a 60. Então, Bzão da gente vai ser 60. Mais Bzinho é esse pedacinho aqui, gente. Aqui é Bzinho, a área menor. Veja que a área menor começa do 20 e vai até o 40. De 20 a 40 é 20. Vezes a altura. A altura do trapézio, essa daqui, ela vai de 0 até 30. Então, a altura vai ser 30 dividido por 2. Resolvendo aqui, ΔS vai ser 80, né? 60 mais 80 vezes 30 dividido por 2. Cortando 80 com 2, eu tenho 40. E 40 vezes 30 vai nos dar 1.200 metros, tá? A questão correta é a letra E. Mas o que é que eu quero que vocês façam aqui? Vamos dizer que lá no Enem, no SSA, devido ao seu nervoso, você acabou esquecendo a fórmula do trapézio. Então, não se aperreie. Pegue essa figura e fragmente ela. Veja que quando você fragmenta a figura, você transforma esse trapézio em 2 triângulos, tá? E em um retângulo. E observe que o triângulo 1 é exatamente igual ao triângulo 3. Então, calculando a área 1, como é um triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura. Então, a área 1 vai ser a base desse triângulo, que vai de 0 a 20. Então, vai ser 20, vezes a altura desse triângulo, vai de 0 a 30. Dividido por 2. Lembre que a base do triângulo é dividida por 2, tá? A área do triângulo, quer dizer. Então,
área 1 vai ser 20 dividido por 2 é 10. E 10 vezes 30 dá 300 metros. Ora, se o triângulo 1 é exatamente igual ao triângulo 3, então o triângulo 3, a área 3, vai ser também 300 metros. Agora, para nós, o que importa é a área 2. Já sabemos a área 1, vamos calcular a área 2. A área 2 é esse retângulo aqui, tá? E a área de retângulo é dada por base vezes altura apenas. Então, a área 2 vai ser a base desse retângulo, que vai de 20 a 40, então é 20, vezes a altura, que vai de 0 a 30, tá? Calculando aqui a área 2, 20 vezes 30, dá 600 metros. Veja que no final, quando você somar área 1 com área 2 e área 3, vai dar 1.200 metros. Então, aqui é uma forma de você conseguir se sair bem, tá? No seu Enem, no seu SSA. Quando você esquecer a fórmula de uma figura, você fragmenta ela e tenta fazer de outra maneira. A velocidade escalar de um carro varia com o tempo, conforme indica o gráfico. É correto afirmar que a aceleração escalar do gráfico entre os instantes 0 segundo e 10 segundos foi de 6 metros por segundo. Ó, entre esses instantes, ele quer que você calcule a aceleração. Então, indo para cá, o instante 0 está aqui, o instante 10 está aqui. Então, o instante 0, a velocidade inicial foi 0. Observe que a velocidade foi aumentando com o passar do tempo até chegar no instante 10, a velocidade final foi 30. Ele quer a aceleração. A aceleração é a velocidade final, que é 30, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo. O tempo de 0 a 10 segundos é 10. Então, minha aceleração média vai ser 30 dividido por 10, vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui está dizendo que é 6, então aqui está errado. Letra B. A aceleração escalar do carro entre os instantes 10 segundos e 30 segundos, tá? Ele agora quer a aceleração escalar nesses instantes aqui, 10 segundos e 30 segundos. Então, a gente volta para o gráfico, vai lá no instante 10 segundos, que é aqui, e leva até o instante 30 segundos. Observe que no instante 10 segundos, minha velocidade inicial é 30, tá? Velocidade inicial é 30. E no instante 30 segundos, a velocidade final é 0. Como o cálculo da aceleração é dada por velocidade final, ou seja, 30, menos velocidade. Espera aí, pessoal. Velocidade, primeiro é a velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é 30, dividido pelo tempo. Do instante 10 até 30, nós andamos 20 segundos, tá? Então, minha aceleração média vai ser menos 3 dividido por 2. Essa aceleração média vai dar menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Aqui está marcando 3, então essa alternativa também está errada. Resolvendo aqui. Letra C. Trata-se de um gráfico do movimento uniforme? Não, né, gente? Esse gráfico ele é da velocidade em função do tempo, e se a velocidade está aumentando e diminuindo, isso só acontece no movimento variado e não no uniforme. A distância percorrida nos 10 segundos de movimento foi de 100 metros. Ó, ele quer a distância, tá? Então, a gente volta para cá. Ele quer a distância nos primeiros 10 segundos. Então, daqui até aqui. Ele quer a distância. Veja que a distância é dada por ΔS.
ΔS está dentro de um triângulo. Calculando, então, a área desse triângulo, eu vou ter essa distância. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser a base de 0 a 10 é 10, vezes a altura, que é de 0 a 30, tá? Dividido por 2. 30 dividido por 2 é 15, e 15 vezes 10 vai nos dar 150 metros. Aqui está dizendo que é 100 metros, então está errado. Vamos para a alternativa D. A distância percorrida nos 10... A alternativa é: a distância percorrida em 30 segundos de movimento foi de 450 metros. Ora, eu quero agora a distância de 0 até 30. Então, eu vou pegar a distância, vai ser todo esse triângulo, tá bem? Então, essa distância também vai ser de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2, sendo que agora a base do triângulo é de 0 a 30. Então, vamos ter aqui 30 vezes a altura, que também é de 0 a 30. Dividido aqui por 2, nós vamos ter que ΔS é igual a 900, dividido por 2, ΔS vai ser realmente 450 metros. A alternativa correta vai ser a letra E. Observando aqui, nós temos que um motociclista realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo, conforme indica o gráfico. Qual é a função horária do espaço do motociclista? Então, ó, se eu vou trabalhar com a função horária do espaço, e eu estou vendo aqui que meu gráfico é do espaço em função do tempo, e o formato dele é uma reta, eu já sei que eu vou trabalhar com a equação sorvete lá do movimento uniforme. Isso mesmo. Esse gráfico é do movimento uniforme, não é do movimento variado não, tá? Então, veja que a posição inicial é de onde o gráfico parte, ele está partindo daqui, então 100 é minha posição inicial. Aonde o gráfico para é minha posição final, então menos 100 é minha posição final. Analise aqui que quando eu colocar minha posição inicial, quem é ela? 100. 100 é positivo. Então, se minha posição inicial é positiva, aonde tiver menos 100, eu já vou eliminando. Então, vou eliminar aqui, tá? Agora, eu vou analisar o gráfico. A minha posição, ela diminui com o passar do tempo. Quando ela diminui, é porque a velocidade é negativa. O movimento é retrógrado. A gente sabe que velocidade negativa, o sinal dela é negativo, né, gente? E quem é que acompanha a velocidade? O tempo. Então, quem está aqui juntinho de tempo que tiver positivo, eu já considero como errado. Então, a questão correta para a gente é essa daqui, tá? Letra C. Nem precisa calcular, mas vamos calcular essa velocidade. Então, velocidade média é dada por posição final menos posição inicial dividido pelo tempo, tá? Velocidade média, então, vai ser a posição final, que é menos 100, menos a posição inicial, que é 100, dividido pelo tempo, que vai de 0 a 20. Veja que minha velocidade média vai ser menos 100 com menos 100 dá menos 200. Dividido por 20, corta um zerinho daqui com outro aqui. Nossa velocidade média vai ser menos 20 dividido por 2, menos 10 metros por segundo. Finalizamos aqui fazendo a nossa equação. E olha aí, realmente a questão correta é a letra C. Então, espero aí, pessoal, ter ajudado vocês nessa revisão. Estudem para as provas e até as nossas próximas aulas presenciais. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.